Pronto, então a aula está sendo gravada, certo? A aula passada foi falado sobre os requisitos para ser empresário. Os principais requisitos para ser empresário. Quais são eles? Ter a capacidade civil plena e, além disso, não ter nenhum impedimento legal. Então, capacidade civil plena, o que é? Isso tá na apostila, viu, pessoal? E está na aula também que eu gravei para vocês. Estou só repetindo, tá? Por isso que eu não vou entrar em detalhes, porque já foi ministrado, tá? É só vocês darem uma olhada depois com calma. Capacidade civil plena é a aptidão ou a possibilidade que as pessoas têm de exercer direitos e obrigações por conta própria, sem precisar de ninguém. Por exemplo, uma pessoa com 10 anos de idade, que é uma criança, tem capacidade civil para exercer os próprios atos da vida civil? Tem não, né? Quem é que vai exercer os direitos e as obrigações dessa criança por ela? Em regra, os responsáveis, que em regra são os pais, não é isso? Na ausência dos pais, algum outro responsável será nomeado. Então, uma pessoa dessa pode constituir uma empresa, uma pessoa de 10 anos de idade? Pode não, né? Falta ali capacidade civil. Quando é que você adquire a capacidade civil plena? Se for pela idade, quando completa 18 anos e não tem nenhum outro impedimento, certo? Por exemplo, completou 18 anos e tem a saúde mental normal. Não tem retardo mental, nem desenvolvimento mental incompleto. Aí tá tranquilo. Completou 18, mas tem retardo mental reconhecido por médico, né? Aí você não terá a capacidade civil plena, né? E a outra coisa é que, além de ter capacidade civil plena, você não pode ter impedimento. Impedimento, por exemplo, dos servidores públicos. A maioria deles, depende do que disser o estatuto de cada um, a maioria não pode ser empresário individual. E nem pode ser sócio majoritário, nem administrador de sociedade. Mas pode ser sócio minoritário. E assim nós temos alguns exemplos que estão na apostila, depois vocês olham, certo? Então, supondo que você tem a capacidade civil plena e não tem nenhum impedimento legal, aí você pode exercer a atividade empresarial, certo? Resumindo o básico da aula passada, para quem ainda não assistiu, com certeza todo mundo vai assistir, né? Aí amanhã à noite, sexta-feira à noite, né? Vocês vão assistir. A contagem lá sempre diz que a galera assiste mesmo, né? Vocês vão ver que está explicado melhor, tá bom? E aí, pessoal, nós passamos para esse item seguinte aí. Ângelo Siqueira chegando. Esse item seguinte aí, que aí sim, a partir de agora, seria a matéria da aula de hoje, certo? Pessoal, o fato do empresário, quando a gente fala aqui o empresário, obviamente está incluído a empresária, né? Casada, né? Porque tem gente que agora, se você não botar o a empresário, a casado da, a pessoa fica, ah, meu Deus, é só o homem, a mulher não está incluída. Tá, né, pessoal? Está incluída. O português diz, as regras de português dizem que está incluído sim, certo? Então, tem algum requisito, tem alguma diferença se o empresário é casado ou não é casado em relação ao exercício da atividade empresarial? Tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver você ser casado ou não ser casado? Diante do ponto de vista do exercício da atividade empresarial que eu estou falando, né? Tem sim, pessoal. Tem
tem aí uma situação sim. Essas situações, elas só acontecem quando se trata de sociedade empresarial, tá? Então, deixar isso bem claro. Se você for ser empresário individual, tanto faz você ser casado, separado, amancebado, união estável, poliamor, o que você quiser. Não faz diferença se você for se registrar como empresário individual. Agora, se você estiver casado formalmente ou em união estável formal também, aí tem sim uma diferença. Se você vai ser sócio da sua esposa ou do seu esposo, os dois vão ser sócios na mesma empresa, eles não podem ser casados no regime de separação total de bens obrigatória. Vixe, professor, o que é isso aí? Como assim? Não entendi, não. Vamos relembrar aí. Aliás, falando novamente, isso aí só tem importância se for para a sociedade empresária. Para empresário individual não faz diferença. E se for para a sociedade empresária onde o marido e a mulher, ou o marido e o marido, ou a mulher e a mulher, os cônjuges, né, estão sendo sócios na mesma empresa. Se for sociedade, mas um está numa empresa e outro está noutra empresa, aí também não tem problema. O problema, pessoal, é você ser casado e você e seu marido ou esposa estarem sócios dentro da mesma empresa. Aí tem um limite, tem um detalhe. Qual é o detalhe? Marido e mulher. Vou botar marido e mulher, vocês amplifiquem para todas as outras possibilidades infinitas que existirem, tá? Porque senão eu não vou sair repetindo tudo, né? Marido e mulher casados não podem ser sócios na mesma empresa. Podem ser sócios em empresas diferentes ou podem ser cada um empresário individual. Eles só podem ser sócios na mesma empresa, aliás, eles não podem ser sócios na mesma empresa dependendo do tipo de regime de casamento, regime patrimonial do casamento, certo? Quais são os regimes patrimoniais do matrimônio? Ou seja, quais são os regimes patrimoniais do casamento? Você pode casar na comunhão total de bens, o que é, deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa que eu não li. Só kkk, né? Tá certo. Regime de comunhão total de bens, pessoal. O que significa isso? Significa dizer que quando você casou nesse regime de comunhão total, tudo que era seu antes do casamento e tudo que era do cônjuge antes do casamento e depois do casamento também, agora pertence aos dois. Isso quer dizer que o que eu tinha antes do casamento, agora é da mulher e do marido, é dos dois ao mesmo tempo? Mesmo que era só meu, agora é dos dois? Exatamente. Se você casar na comunhão total, é. Por isso que pouca gente hoje em dia casa na comunhão total, né? Porque aí você divide tudo. Fica dividido entre o casal tudo o que tinha antes e durante o casamento, né? Depois, se o casamento se desfizer, não. Mas antes e durante, o que é de um e de outro agora é dos dois. Mesmo que um seja rico e o outro liso, o que era liso agora se deu bem, né? O que é meu, deixa eu ver aqui, não consegui ler. Não, Daniel, aí isso aí não é na comunhão total, não, tá certo? Ah, tá. Ok. Esse aí é o regime, mas isso aí que você falou, Daniel, é a separação total, certo? É desse jeito aí que você falou, a separação total. Por isso que ninguém quase, praticamente, casa mais na comunhão universal. Aí qual é o outro regime que tem? Comunhão parcial. Comunhão parcial é o quê? Que era meu antes do casamento, continua sendo meu. O que a gente construir depois do matrimônio, aí sim, a partir dali é dos dois. Então, a comunhão aí é parcial, né?
E a separação total? Aí sim é o que o Daniel falou. O que é meu antes do casamento, eu casei e continua sendo só meu. Eu não dou nem um fio de cabelo, é só meu. E também não quero nenhum fio de cabelo da outra pessoa. O que é dela, antes, depois do casamento, durante, de manhã, de tarde. Eu não quero dar nada meu para ninguém e também não quero receber nada de ninguém. Aí então você casa em qual regime? Como separação total. Pessoal, isso aí não é direito empresarial, isso aí é direito civil, certo? Quem tiver interesse, estou falando justamente porque às vezes a pessoa fica sem saber qual é o ramo do direito. Isso é o direito civil da parte que trata do matrimônio, ok? Só que a separação total de bens, ela pode ser opcional, mas ela pode, em alguns casos, ser obrigatória. Opcional não está dizendo, você casou em separação de bens porque quis. Os dois escolheram e assim ficou. Mas a separação total obrigatória, aí não foi escolha. Foi a lei que impôs. Você quer casar? Vocês querem casar? Queremos. Tranquilo. Casem. Mas só podem casar na separação total de bens. O que é seu, o que é dele, o que é dela, antes e durante o casamento. Os bens não vão, como a gente fala no direito, não vão se comunicar. Professor, Oi, mas por que a lei ia exigir isso? pronto, Adinale, né? Vou já te explicar. Era uma pergunta que com certeza já viria aí, né? Por que a Adinale está perguntando, mas por que a lei faz isso? Pessoal, porque a lei verificou que, eventualmente, coisa muito rara de acontecer, isso, Mayara, coisa rara, muito rara, pessoal. Eu vou falar aqui o exemplo, vocês vão ver como é muito raro você ouvir falar disso, mas é possível. A menina de 18 anos de idade se apaixona. A menina ou o menino, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, quando eu falar botem os 53 sexos que vocês quiserem. Para não dizer que eu sou sexista, machista, taxista, taxidermista. Não, é porque não dá para falar tudo, né? Então, ampliem aí, ao gosto de vocês. A menina de 18 anos. Não, vamos botar o menino, né? Senão vai dizer, só fala da mulher. E o homem? Tá bom. O rapaz de 18 anos se apaixona perdidamente, sente um amor verdadeiro, incontrolável, por uma senhora de 85 anos, certo? Ele com 18 e ela com 85. E os dois resolvem casar. Amor real, exatamente. Descobriu-se que, assim, muito raramente isso não era amor. Eventualmente isso era golpe. O rapaz de 18 estava interessado nos bens da senhorinha lá de 85. É raro, mas o legislador viu que uma vez em cada 1 milhão, um casamento desse não era por amor, era por dinheiro, era golpe. O golpe está na praça. Cai quem quer, né? A velha da lancha ou o velho da lancha, exatamente. Mas isso é raro, é raro, é raro. Mas aí acontecia o legislador querendo proteger, né? Disse o quê? Vocês casam, mas casam na separação total de bens, certo? Então, aí agora falando sério, se qualquer um dos nubentes, que é o que a gente é o nome que é dado, o nome técnico, ou os cônjuges, ou os noivos, né? Que se qualquer um dos dois, pelo menos um, tiver 70 anos ou mais, só casa no regime de separação total. Pronto. Está respondido aí, né, Adinari? Outro exemplo, se são menores de 18, precisam da autorização dos pais para casar. Os pais não querem dar, eles apelam para o juiz. O juiz concede, indo contra a vontade dos pais e satisfazendo a vontade dos menores. O que é que o juiz vai dizer? Tudo bem, vocês estão aí nessa secura, né?
querendo casar, vão se lascar, ou quer dizer, vão casar, então casem, mas só casa na separação total, certo? Tem outros exemplos também, outros aí que nós, mas os mais simples de entender, os mais comuns são esses. Pronto, aí o Daniel está perguntando. Isso aí já é direito das sucessões, certo, Daniel? Já é direito civil, mas especificamente direito das sucessões. Se o velho lá, ou a velha casou com o Sugar Daddy, né? Casou com a Sugar Baby e teve que casar na separação total. No final, ele pega e a coloca como herdeira dos bens. Pessoal, ele pode fazer isso? Ela já vai ser herdeira, né? Mesmo casando em separação total, quando ele morrer, se ele morrer antes dela, que é a probabilidade, ela vai ser herdeira, não precisa ele botar no testamento. Agora, se ele quiser botar no testamento, ele só pode botar no testamento a parte que for disponível para ele fazer isso. Porque lembrem-se que tem uma parte dos bens da pessoa que ela não pode testar à vontade. Por que não? Porque tem os herdeiros obrigatórios, que são quem? A própria esposa, o próprio cônjuge, né, o outro cônjuge e os filhos, se tiver. Então, tem essa limitação aí. Você não pode botar tudo. Ah, vou deixar meus filhos todos sem nada e agora eu vou pegar a filezinha aqui, filé de borboleta, todo pequenininha, novinha, e vou doar tudo para, vou deixar em testamento tudo para ela e meus filhos lá, não estou mais nem aí. Não pode. A lei não permite, tá? Mas, de qualquer maneira, pessoal, é uma grande vantagem, né? Supondo que alguém, uma loucura, case por interesse, não por amor. Ainda assim é vantagem, porque depois vai virar herdeiro. Além do que, enquanto estiver ele ou ela, o mais velho, estiver rico, ele pode estar cobrindo todas as despesas, pagando tudo para outra pessoa. Então, vale a pena. Quem estiver pensando nisso, arroche. Eu sei que aí ninguém jamais iria pensar num negócio desse, que aqui só tem gente boa, né? Gente correta, pessoal de uma moralidade elevada, jamais nenhuma de vocês meninas casaria com um velhinho de 80 anos pelo dinheiro e nenhum dos rapazes casaria aí por nenhuma senhorinha também por dinheiro, eu sei disso, né? Pô, eu queria um velho da lancha, mas tá certo. Rapaz, vou já comprar uma lancha. Será, hein, pessoal? Maria Isabelle, pode falar, Maria. Professor Maíra, só uma dúvida. Em separação parcial de bens, podem ser sócios de uma mesma empresa? Pode. Pode ser sócio na mesma empresa, tá? Só não pode ser sócio na mesma empresa se for na comunhão universal ou na separação total, e se for a separação total, obrigatória. Porque se for a separação total opcional, podem ser sócios na mesma empresa, tá? Agora, pessoal, se é sócio numa empresa, eu sou casado na separação total obrigatória, porque eu casei com uma menina de 18 anos, tá? Então, eu tive que casar na separação total. Mas eu não sou sócio dela na mesma empresa, eu sou sócio de outras pessoas numa empresa e ela é sócia de outras pessoas numa outra empresa. Tem problema? Não, não. Olha o que eu estou dizendo. O problema é ser sócio, os cônjuges casados ou em união estável reconhecida, os dois na mesma empresa e os dois casados ou na comunhão universal ou na separação total obrigatória. Fora dessas opções, se for sócio em outras empresas, se for empresário individual, ou se for na mesma empresa, mas não for nesses dois regimes, aí não tem problema. E se casar mesmo assim, pode acontecer, pessoal, de casar mesmo
Aliás, pode casar, né? Desse jeito e fica na casa na separação total obrigatória, né? Qual é a consequência aí de casarem nesse tipo de regime aí? Aliás, não, desculpem. Retiro o que eu ia falar, já expliquei, senão vai ficar repetitivo, certo? Alguma pergunta sobre essa parte aqui? É interessante isso, né, pessoal? É um assunto interessante, pega tangencialmente ao direito empresarial, mas, sim, lembrei. Marido e mulher não podem ser sócios se forem na comunhão universal na mesma empresa, não é isso? Não podem ser sócios na mesma empresa. Mas se eles eram namorados, por exemplo, eram sócios na mesma empresa, depois namoraram, depois casaram, e na hora de casar, no lugar de casar na comunhão parcial, casaram na comunhão universal. E a lei tem essa restrição. Aí, e agora? Tem que desfazer o casamento? Não. Tem que desfazer a empresa? Não. Acontece o que então? Os dois ficam com a responsabilidade patrimonial ilimitada. É uma penalidade que a lei impõe. Então, mesmo que eles sejam sócios de uma empresa LTDA, limitada, nesse caso aí, mesmo o nome sendo limitado, a responsabilidade deles não será limitada. Será ilimitada. Então, o patrimônio pessoal dos dois estará arriscado dentro da atividade empresarial. Certo? Posso ir adiante, né? Ok. Então, tá aí. Prepostos do empresário. Pessoal, quem são os prepostos do empresário? Os prepostos do empresário são os auxiliares dele. São as pessoas que ele elege para auxiliá-lo na atividade empresarial e que vão obedecer às ordens dele e frequentemente vão representá-lo quando ele não estiver ou não quiser estar presente para algum ato, certo? Isso pode ser, o preposto pode ser contratado por meio de contrato de trabalho ou colocado até dentro do contrato social, certo? Pode ser contrato de trabalho, pode ser contrato de prestação de serviço e pode estar também escolhido dentro do próprio contrato social. Então, o preposto é o gerente, ou o gerente é o preposto permanente. É aquele que que o que ele fizer, ele vai fazer em nome do empresário, ao qual ele representa, e recebe o nome de preposto, e é gerente, e o que ele fizer, ele vai estar fazendo, está obrigando o empresário a cumprir. Então, você tem que escolher bem o seu gerente, né? Porque o que o gerente fizer, a empresa está obrigada a cumprir, tá? Então, por exemplo, aqui, veja aí o que diz o artigo 1173 do Código Civil. Quando a lei não exigir poderes especiais, considera-se o gerente autorizado a praticar todos os atos necessários ao exercício dos poderes que lhe foram otorgados. Quer dizer, de uma maneira geral, o gerente, que é o preposto permanente, pode fazer tudo pela empresa, a não ser quando o ato exigir uma autorização mais específica ainda. Aí tudo bem, ele fica barrado, certo? Então, olha aqui, ó, na falta de estipulação diversa, consideram-se solidários os poderes conferidos a dois ou mais gerentes. Então, se você tiver dois gerentes, os dois, o que eles fizerem, eles vão estar obrigando o empresário e os dois terão os mesmos poderes, os dois gerentes ou mais, né? O gerente pode estar em juízo em nome do preponente. Preponente é o empresário, tá, pessoal? Preponente é o empresário que escolheu o preposto, que é o gerente. Aí, por exemplo, tem uma ação judicial trabalhista e o empresário não quer ir ou não pode ir, ele manda o gerente dele. O gerente dele pode estar lá no juízo, ó, que é o juízo trabalhista, né, no caso do exemplo que eu dei, certo? E aí o que ele fizer, ele vai estar obrigando o empresário a quem ele está representando. Então, olha aqui, ó, o preposto é um mandatário, é o equivalente ao mandatário, é quem recebe os mandados, as ordens do empresário, certo?
Então, está explicado aí o que é preposto. Se alguém disser para você, o fulano, essa pessoa aqui é o empresário, aí alguém disser, não, ele é o preposto. Aí você está dizendo que ele é o dono da empresa ou ele é o sócio da empresa? Não, não. Ele não é nem o titular individual, nem é sócio da empresa, ele é da empresa. Ele é o gerente ou representante, o mandatário, o preposto. Em outras palavras, o dono não veio e mandou um representante, certo? Olha, se tiver um gerente já, a Mayra, né? Mayra está perguntando. O gerente tem que estar estipulado, ou no contrato de trabalho, ou de prestação de serviço, ou no próprio contrato social. As outras pessoas que não tiverem estipuladas, elas não serão gerentes, não. Agora, eu acho que o que você está perguntando é o seguinte. Isso. Eu acho que o que você está querendo saber é o seguinte. Se o empregado fizer alguma coisa dentro da empresa, da atividade empresarial, se o empresário responde, mesmo sem ser aquele empregado o gerente, porque o empresário tem responsabilidade sobre os atos dos empregados dele, né? Então, responde sim. Lógico que depende da situação e depende também da área, da gravidade do que ele está fazendo. Se estiver cometendo um crime, por exemplo, e o empresário não tiver nada a ver com isso, aí então só a responsabilidade aí é pessoal, né? A responsabilidade por crime não passa da pessoa do criminoso para uma outra pessoa que não tem nada a ver, certo? Mas o gerente tem que estar estipulado, ou num contrato de trabalho, ou de prestação de serviço, ou no contrato social. Outra pessoa que não esteja nominalmente escolhida como preposto gerente não será considerado gerente. Pode ser um empregado. Agora, às vezes tem situações, por exemplo, você talvez esteja pensando, se o empregado receber lá uma encomenda dos Correios e assinar, recebendo. Tudo bem, está valendo. Aí qualquer um pode receber, né? Mas ele não é gerente e nem se torna gerente por causa disso, certo? Gerente tem que estar especificado porque é uma responsabilidade bem maior do que uma simples pessoa que fez um ato ou outro em favor do empresário. Voltando aqui. Onde foi que eu parei? Tá. Pessoal, podemos passar aqui para o estabelecimento comercial, empresarial? Acho que sim, né? Vamos lá. Aqui, nós vamos ter que mudar de novo os conceitos comuns que vocês têm sobre diversos termos do direito empresarial que vulgarmente têm um sentido, mas tecnicamente na linguagem jurídica o sentido é outro. Aí, então a gente vai ter que desfazer esse entendimento aí vulgar ou informal para substituir pelo entendimento formal, técnico, jurídico, que é o que nós estamos tentando entender aqui. Que vocês sabem que muito do que está sendo falado aqui, e ainda vai ser falado, na prática é diferente, né? Isso acontece mesmo, e em todos os ramos do direito, em tudo da nossa vida, isso acontece, né? Ontem mesmo, por exemplo, é engraçado, eu estava na pracinha, e aí vendo um pessoal lá malhando, todo mundo sem máscara, aí na hora que foi tirar a foto para sair no grupo, aí todo mundo, pelo amor de Deus, a professora e os outros lá, de máscara, para sair na foto de máscara. Eu fico olhando assim, rapaz, o mundo é só de aparências mesmo, né? Aí saiu todo mundo na foto de máscara, mas tá todo mundo sem máscara, malhando, normal, malhando, conversando, se abraçando, tudo. Então, a prática é diferente da teoria, a teoria é diferente da prática em tudo, né? Ou em quase tudo.
Alguém aí já deve ter visto isso em alguma vez na vida, né, Bárbara? Essas coisitas aí, né? Na foto, todo mundo de máscara. Saiu da foto, ei, tira a máscara, ei! É isso mesmo, faz parte, né? Vamos adiante. Pessoal, estabelecimento comercial. Olha só, lembra que eu falei para vocês que empresa não é o conceito que nós temos? Voltando um pouco, tá? Empresa, se você parar para pensar assim, empresa, vulgarmente você vai dizer o quê? Ah, empresa é aquele prédio lá que tem lá aquela empresa funcionando. Empresa é aquele prédio que tem a empresa funcionando. Você não consegue dizer, né? Mas você acha que, por exemplo, o prédio é a empresa, né? O prédio, os equipamentos e tal, as mercadorias são a empresa. E o que eu disse? Que aquilo ali não é empresa. Por que não é empresa? Porque empresa é abstrato. Empresa é o que, pessoal? É atividade. É o exercício de uma atividade. Então, é uma coisa abstrata. Agora, no exercício da atividade abstrata de empresa, que tem efeitos concretos, utilizam-se bens. Esses bens, alguns são materiais, como o prédio, os automóveis, os caminhões, os equipamentos, computadores, mercadorias, e outros são imateriais ou incorpóreos, como o próprio nome empresarial, as marcas, as patentes, o know-how, a carteira de clientes, os direitos, os créditos a receber, as obrigações a cumprir. Isso aí tudo são bens imateriais que também fazem parte da atividade de empresa, mas não são a empresa, certo? Então, pessoal, Mayra, se não colocar máscara, não pode postar, exatamente, senão você vai ser detonado, destruído até a terceira geração que vier, né? Você pode ficar sem máscara, só não na foto, cancelado instantaneamente, mas na foto, aí tá. Eu não sei se vocês viram aí uma jornalista aí de Mossoró, que está no canal local, dando uma pausa aqui, tá? Que ela, todo dia essa mulher, ela diz, gente, use a máscara, vamos ter consciência. Todo dia essa mulher diz, até quando eu vou dizer, use a máscara? A máscara, gente, é questão de consciência. Aí um dia ela estava lá na praça dos esportes, lá, num movimento num daqueles grupos de corrida que tem, né? Corrida de rua. Tava ela e mais umas 30 pessoas, essa jornalista, tudo correndo sem máscara e tudo tirando a foto sem máscara. Aí ela postou lá nas redes sociais dela. Aqui é um local livre do vírus, onde se pratica esporte, a saúde e o vírus não entra. Olha aí, rapaz, sei não, viu? A gente tem que engolir um negócio desse. A criatura passa o dia todo quase chamando a gente de imbecil, quase dizendo, bando de imbecil, não sabe que tem que usar. Aí ela, quando vai pro esporte dela, vai lá sem máscara, né? Tá lá as fotos dela na rede social e ela se justificando que o vírus tem medo de esporte, né? O vírus sabe, não, aqui o pessoal tá correndo. Se eles estão correndo, a gente não vai lá, não. Agora, se tiver num bar, sem máscara, a gente pega tudinho, né? Crossfiteiro também é tudo malhando sem máscara, eu participei, na hora das fotos, tudo de máscara. Mas tá bom, deixa pra lá, vamos voltar pra cá, né? Vamos voltar. Ei, professor. Oi. Aí é muita moleza, viu? Um negócio desse. Bote moleza, mas faz parte, né, pessoal? A hipocrisia está generalizada aí, e quando eu falo isso, eu não quero dizer que eu sou santo e que eu não tenho os meus momentos de hipocrisia também, porque parece que faz parte do ser humano, mas eu procuro realmente evitar.
Mas tudo bem. Tirando esse adendo aí, né, Lorena, fofocando, são vocês que estão fofocando, tá? Eu estou analisando tudo juridicamente, viu? É tudo do ponto de vista jurídico. E olha que isso aqui vai para o YouTube. Vocês que são amigos lá da apresentadora lá da TCM, depois vocês falam lá, menino, um professor lá de Direito da UFES estava esculhambando você. Vai lá no canal dele, olha. Pode ir, não estou falando nada de errado, não. Pura verdade. Né? Podem me denunciar, mande ela assistir lá para ver. Aí, de repente, ela vira meu fã. Minha fã. Não, eu sei, pessoal, tá todo mundo brincando aqui, viu? Não se preocupem, não. Vamos lá. Pessoal, voltando aqui, senão a gente começa a falar esculhambação e não volta mais para ela. Ou um negócio impressionante para render é falar besteira e falar esculhambação. A gente esquece do conteúdo e não quer voltar mais, né? É uma desgraça. Tudo é mais fácil do que estudar, oh meu Deus. Vamos lá. Pessoal, olha aí. Estabelecimento. Volta aí. Volta para aí. Estabelecimento comercial ou empresarial, que são a mesma coisa, certo? Olha aí o conceito de estabelecimento. Vamos ler aqui, ó. É o complexo de bens materiais e imateriais que o empresário, esse empresário aqui, pessoal, pode ser individual ou pode ser sociedade empresária, tá? Ele reúne esses bens, organiza e usa para exercer atividade econômica, que é a atividade empresarial, né? Comercial organizada. E vocês já sabem que aqui, embora esteja escrito comercial, já disse 853 vezes que o comercial aí é mais um costume, porque, na verdade, quando se fala aí comercial, está incluindo o quê? Comercial, industrial e prestação de serviço, tá? Então, vocês já subentendem isso aí, ok? Não é só comércio, não. Está incluído tudo, tá? Então, pessoal, resumindo, o que é estabelecimento empresarial? Estabelecimento empresarial é a empresa? É não. A empresa é estabelecimento empresarial? É não. A empresa é o quê, pessoal? É o exercício de uma atividade econômica. E o estabelecimento empresarial é o quê? É o conjunto de bens que se utiliza naquele exercício. Vejam que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é a atividade, que é a atividade de empresa, e outra coisa que é o estabelecimento, que são os bens utilizados naquela atividade. A empresa precisa de bens para exercer a sua atividade, né? Esse conjunto de bens se chama estabelecimento. Alisson está perguntando se o funcionário entra como alguma classificação. Você pode dizer que o funcionário, mais tecnicamente falando, o empregado é o nome mais correto, né? O empregado, se você quiser dizer que ele compõe um bem imaterial da empresa, porque ele é a força de trabalho, a mão de obra, pode ser. Você pode dizer que o empregado faz parte do estabelecimento empresarial na categoria de bem imaterial, como sendo a mão de obra daquela empresa. Porque o empregado não é bem material, lógico, né? Você não pode considerar o empregado, o ser humano não é bem material, né? E se fosse, também não poderia pertencer a ninguém a não ser a ele mesmo, né? Ninguém pertence a ninguém, nem mesmo juridicamente, né? Certo? Então, a única possibilidade de você encaixar seria fazendo todo esse pensamento jurídico aí que eu fiz para encaixar, certo? Então, pessoal, estabelecimento empresarial é o conjunto de bens. Conjunto de bens que é o quê? Que é utilizado na atividade de empresa, que é a própria empresa, certo? O imóvel é o estabelecimento, pessoal, tá bem aqui, na apostila de vocês. O imóvel é o estabelecimento? Não.
O imóvel é um bem que compõe o estabelecimento. O imóvel é um bem material ou é um bem imaterial? É um bem material. E que não pode ser movido, por isso se classifica justamente como imóvel, tá? O estabelecimento comercial também recebe esses outros nomes aqui, ó, fundo de comércio, fundo de empresa ou azienda. Mas qual é o nome que ficou mesmo utilizado na lei e conhecido por todo mundo? É estabelecimento, tá? Só que as pessoas usam estabelecimento como se fosse sinônimo de empresa, né? Ah, ele é dono do estabelecimento comercial, como se fosse dizer ele é dono de uma empresa. Não está errado, né? Porque se ele é dono da empresa, ele indiretamente é dono do estabelecimento, que são os bens que a empresa utiliza, né? Certo? Então, não está de todo errado. Mas você precisa saber que empresa é uma atividade, estabelecimento é um conjunto de bens. Coisas diferentes, mas interligadas. Certo? No Código Civil, pessoal, artigo 1000, ninguém é propriedade de ninguém desde a Lei Áurea. Aí, muito bem, Ian. Você lembra dessa época ainda, né? Tá velho, hein, rapaz? Justamente, hoje em dia você só pertence a outra pessoa no amor, né? No amor pertence. Vixe, Maria. Aí é que não pertence mesmo, né? Ninguém é de mais ninguém. Segura, menino! Quem é que tem coragem de dizer que eu sou só seu, você é só minha? Arriscoso, né? Arriscoso. Perigoso, perigoso. Olha aí o Código Civil. Eita, enche de kkk. Rapaz, vocês gostam da esculhambação, né? Artigo 1142. Considera-se estabelecimento, aqui é da lei, ó, pessoal, uma definição legal. Legal no sentido de que está dentro da própria lei. Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizado, mesmo que na prática não seja, mas na teoria é, tá? Para o exercício de empresa, ó, exercício, pessoal, ó, é atividade, né? Por empresário, aí ele está se referindo aqui, quando ele bota só por empresário, ele está querendo dizer o quê? Por empresário individual. Se não for empresário individual, será o quê? Sociedade empresária. Ah, professor, só pode ser uma coisa ou outra só, né, pessoal? Ou você exerce sozinho, ou exerce com outra pessoa. Aí, se eu não quiser nenhum dos dois, então você não vai ser empresário. Você não pode ser semi-individual, né? Nem semi-sociedade. Ou é uma coisa, ou é a outra, certo? Então, pessoal, estabelecimento é o conjunto de bens, mas não é só simplesmente o conjunto de bens. Além de ser o conjunto de bens, inclui-se também no estabelecimento a organização que o empresário deu àqueles bens, tá? Então, até isso aí entra no conceito de estabelecimento empresarial. E tem proteção porque tem valor. Você pode vender os bens, ou seja, o estabelecimento, você pode vender no todo o pacote completo, e você pode desmembrar e vender só partes. Você pode vender só um imóvel, você pode vender só um caminhão, que não quer mais, porque comprou um novo, né? Então, você pode vender no todo ou em partes, tá? E a organização que o empresário deu a esse conjunto de bens também pode dar um valor a mais a ele. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Tem 2 restaurantes iguais na estrutura, funcionando um do lado do outro. Um de um lado tem uma clientela boa, está sempre cheio, e o outro com a estrutura praticamente igual, não tem ninguém. As cadeiras são parecidas, o imóvel é parecido, só muda o nome, as pessoas, a forma de organização e funcionamento, mas os bens materiais são praticamente o mesmo. Então, teoricamente, na hora de vender aquele estabelecimento, se eles são basicamente iguais, eles deveriam ter o mesmo valor, né? Só que não. Se o cara que é dono do restaurante que está bombando for vender, ele vai vender pelo mesmo preço do vizinho, que é igual, mas não tem ninguém lá dentro, ele vai vender pelo mesmo preço? Vai não.
ele vai vender por um preço mais caro. Por quê? Porque ele vai incluir aí a organização que ele deu aos bens, que, por sua vez, fez a atividade empresarial crescer, ser lucrativa, ter clientela, ter um valor de mercado maior do que o outro, que é basicamente idêntico. Mudou o quê? A organização, a forma de funcionamento. Influencia no preço? Influencia. Então, a organização faz diferença no valor? Faz. Então, isso aí também pode ser um plus, um algo a mais, que é incluído no valor do estabelecimento, caso ele venha a ser alienado ou vendido, tá certo? Só beber uma água aqui. Ok. Conceito de estabelecimento. Tranquilo aí, né, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Eu posso avançar? Certo. Se ninguém disse nada, então vamos lá, né? Olha aí. A composição do estabelecimento empresarial ou comercial. Pessoal, eu falei que estabelecimento é o quê? Conjunto de bens. Bens móveis e imóveis, materiais e imateriais. Olha aqui a primeira categoria, ó, os bens corpóreos. Bens corpóreos ou materiais, né? A mesma coisa. O que são os bens corpóreos? São aqueles que têm matéria, ocupam lugar no espaço, têm conteúdo material. Podem ser móveis, podem ser imóveis, né? São palpáveis, têm valor econômico? Com certeza. Exemplos aí, ó, máquinas, veículos, prédios, equipamentos, computadores, mercadorias, tudo isso aí são bens corpóreos que compõem o estabelecimento e que são utilizados, portanto, na atividade de empresa, certo? Aqui não tem dificuldade, né, pessoal? Saber o que é bem corpóreo, não tenho que explicar, todo mundo sabe o que é. O maior detalhe está aqui, ó, nos bens incorpóreos. Bens incorpóreos são o quê? Aqueles que não ocupam lugar no espaço. Eles não têm matéria. Ou se tem matéria, a matéria é insignificante, é apenas um pequeno substrato em relação ao significado real da coisa, né? Por exemplo, um cheque é considerado um bem incorpóreo, mas ele tem uma matéria mínima, né? Nem que seja aquela folhazinha de papel com tinta, tem. Mas mesmo assim ele é considerado um bem incorpóreo. Por quê? Porque o papel é insignificante. O que importa mesmo é o direito de crédito que está inscrito naquele papel. E aquele direito de crédito, ele é incorpóreo, ele é imaterial, certo? Então, em regra, pessoal, os direitos são bens incorpóreos, em regra, são considerados bens móveis, certo? Não ocupam lugar no espaço, obviamente, não têm existência material, física ou corpórea, não são palpáveis, mas, aí, tem valor econômico. Uma marca, por exemplo, a marca Coca-Cola, uma marca mundial, é um bem material ou é um bem imaterial? Corpóreo ou incorpóreo? É incorpóreo, né? É imaterial. Tem valor econômico a marca Coca-Cola? Ixi, Maria. Talvez valha mais do que todos os bens de todas as fábricas da Coca-Cola, todos os bens materiais, né? De todas as fábricas da Coca-Cola. Não sei dizer, não sei nem se existe uma avaliação de quanto valeria a marca Apple, por exemplo, não sei. Mas tem valor econômico e às vezes suplanta o valor dos bens materiais, né? Eles podem ser visualmente perceptíveis, por exemplo, as marcas, né? Mas não podem ser tocados. Ah, mas eu não posso tocar não lá no nomezinho lá, Apple? Não, pessoal, pode, né? Mas você está tocando ali o objeto, não é exatamente a marca que você está tocando. A marca é algo intocável, né?
é algo abstrato. Você está tocando o bem onde a marca está inscrita, mas o significado da marca, ele é abstrato. Né? O valor dele é abstrato. Certo? Tem uma pergunta aqui, né? Ana Beatriz, bens intangíveis. Não sei porque que tu botou o kkk não, mas é verdade, bens intangíveis. Deve ser porque tu está se lembrando do gado, né? Que o pessoal até perguntou, já falaram, né? Professor, uma vaca braba é intangível, né? Porque você não tem como tanger ela de volta para o curral. É o exemplo de um bem intangível, uma vaca brava, né? Não, amigo, aí não, aí é outra coisa. A vaca é tangível, certo? A vaca é tangível, mesmo que ela seja brava e não atenda, porque ela é um bem corpóreo, não é isso? Então, tangível aí não tem nada a ver, vocês que são do meio dos matos aí, tem nada a ver, eu também sou. Professor, Alguém da vai... onde você tira isso, professor? Porque esses exemplos, né? Você está falando desses exemplos meus aí, Adinalha? Exatamente. Meninos, Exatamente. isso aí são forças do além. Aí não Meu tem Deus. como É explicar, muita não. criatividade. Oh, mas é porque vocês não sabem o que a gente aprende com vocês no passar dos anos. Olha, mais na frente aqui nós vamos falar do nome empresarial. Aí vamos falar, por exemplo, do nome que tem Francisco Nogueira, Ciro Nogueira e companhia. Aí está dizendo que o Francisco Nogueira e o Ciro Nogueira são dois sócios, e a sigla e companhia quer dizer que tem outros sócios, que não tem o nome. Aí um aluno perguntou na sala de aula, professor, quer dizer então que aquele frigorífico Boi e Companhia, o boi é o sócio e tem outros bois que são só. Aí você fica assim, exatamente, amigo, exatamente. O boi é o sócio e a vaca e o bezerro são os outros sócios, né? Então a gente vai aprendendo essas coisas, viu, Adinalha? Aí vai marcando. Então, deixa eu ver aqui. É o chamado fundo de comércio, exatamente. Não, olha só, voltando um pouco às perguntas aqui, tá? Ian, fundo de comércio, ele é ligado ao conjunto de bens. É melhor você ligar o fundo de comércio, que é a mesma coisa de estabelecimento comercial, você considerá-lo como conjunto de bens, certo? Só que geralmente esse conjunto de bens ele fica no imóvel e aí por isso, por estar sempre naquele mesmo lugar que é um imóvel, aí termina associando aquilo ali ao local onde ele se estabeleceu, né? Ainda tem isso para ligar mais, onde ele se instalou. Aí mistura, né? O estabelecimento, você achando que o estabelecimento é aquele local ali. Aqui é o estabelecimento, é esse local onde está estabelecido. Não é. Induz a esse erro, né? Parece, mas não é. É igual o mormaço. Parece que não, mas queima. Estabelecimento é melhor você considerar como o conjunto de bens, do que como a localidade. Ele termina estando numa localidade, mas não associe que é melhor, fica melhor para você não misturar, tá? Ana Beatriz está morta, ressuscite, Ana Beatriz, daqui a pouco a aula acaba. Ian está rindo aí até agora, Bárbara, Graziella, Israel, cheio de piadas. Não, rapaz, é porque tem que, senão fica muito cansativo, né? Rapaz, olha o tanto de kkk, meu Deus do céu, agora que eu vi. Tá certo, é sinal que vocês estão pelo menos gostando, né? Pense aí que esse negócio vai ficar gravado no YouTube, hein? Eita, pau. O que é que vão falar da minha aula? E agora que vocês vão me denunciar lá para jornalista vai fazer uma chamada ao vivo na TCM. Eu quero dizer para um professor de direito que eu estava de máscara, mas ela é invisível. Por isso que ele não viu. Foi, deu muitas. Eu nem olhei ó, a numeração lá, a contagem. Eu vou olhar ainda, Lorena. Vou olhar lá. Pessoal, pode chamar. Pode chamar, Alisson.
Pode chamar. Ou ela vai adorar e vai morrer de rir, ou ela vai me chamar de fascista, genocida, taxista, taxidermista e etc, né? Mototaxista. Pessoal, só para a gente finalizar, porque nós já estamos entrando aí para o lado da esculhambação, é porque quando vai entrando para isso aí é porque já estamos cansados, né? Então, olha os exemplos aqui, ó, de bens imateriais. Estou lendo aqui as mensagens, aqui o chat. Eu leio todo mundo, pessoal, não sejam ciumentos, não. Não sei se é de mim que o Daniel está falando. Seja ciumento não, Daniel. Eu sou de todo mundo, mas não sou de ninguém. Olha aí, ó, o nome empresarial. Professor, o nome empresarial é um bem? É, pessoal. É sim. O seu nome pessoal, o seu nome civil é um bem? É. Personalíssimo, intransferível. E sem valor econômico. É tão valioso que não se consegue nem avaliar o nome, o seu nome, o valor que o seu nome tem. É um bem intangível. E o nome empresarial é a mesma coisa, certo? Existe empresa sem nome? Não. Então, é por isso que o nome empresarial faz parte do estabelecimento. Professor, mas tem uma empresa ali, não sei se vocês viram ali na Avenida Dutra, tinha uma oficina ali que se chamava Oficina Sem Nome. Tinha lá, escrito lá na parede, Oficina Sem Nome. Professor, essa oficina não é sem nome, não? Não é oficina, não é sem nome, não. O nome da oficina é Oficina Sem Nome, mas ela tem nome, né? O nome é esse. Nem que seja só o nome de fantasia lá da fachada, mas tem, né? Ok? Outros exemplos aí, o know-how, que é o know-how, literalmente, traduzindo no inglês, significa saber, né? Know, saber, e how, como, né? Os créditos a receber, os contratos que você tem, que o empresário tem, a clientela. Professor, a clientela pertence à empresa, pessoal. As pessoas naturais, não, né? Nós estamos falando clientela aqui no sentido da carteira de clientes, do cadastro de clientes, né? E não das pessoas naturais. Aviamento. Aviamento, pessoal, não tem nada a ver com avião e não tem nada a ver com linha de bordar, agulha, dedal, botão. Loja de aviamento, não é isso. Aviamento aqui significa capacidade de geração de lucros, tá? Se vocês tivessem com isso impresso ou tivessem com isso aberto no computador, obviamente estariam anotando isso, eu pediria para vocês anotarem, mas não peço mais não, deixa à vontade aí, quem quer anotar alguma coisa, anota, quem não quer olhar, nunca mais não olha e pronto. Pessoal, por hoje eu acho que seja o suficiente, certo? Então a gente para por aqui, ok? Na próxima aula a gente volta a partir daí na terça-feira. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente encerrar? Ok, né? Então pronto, só encerrar aqui, aí tem um comentáriozinho que eu vou fazer fora da gravação, viu? Deixa eu encerrar aqui.